Sejam todos muito bem-vindos ao Screencast, uma iniciativa do Screen Festival da UBMP. Acreditem, nós estamos na nossa 9ª edição, nosso 9º episódio de 10 aí bate-papos super bacanas, com foco sempre em trazer um conteúdo inovador, um conteúdo rico e principalmente conteúdo didático para os nossos ouvintes, nossos telespectadores, nossos espectadores. Enfim, o nosso objetivo sempre é buscar criar esse tal do boca a boca orgânico e que a gente consiga de alguma maneira compartilhar com vocês algum conteúdo e algum conhecimento. Hoje, meu nome é Diego Oliveira, eu estou aqui com a missão e o prazer em fazer a mediação desse Screencast, e hoje em nosso estúdio nós temos Caroline Góes, que é diretora do Núcleo Digital. Seja muito bem-vinda, Carol. Obrigada, vou chamar de Carol, vai ficar mais fácil. Por favor. Depois vai explicar para a gente o que é ser diretora do Núcleo Digital, além de Eduardo Dutti, vulgo Dutti, diretor de marketing e gestor da rádio A Tarde FM. Então é um prazer tê-los no nosso estúdio. E o nosso tema de hoje é um tema bem bacana e ao mesmo tempo desafiador. Como os veículos podem ser impulsionadores culturais no mercado local. Antes da gente entrar nas nossas perguntas, eu vou pedir para que vocês se apresentem da maneira de vocês. Quem é Carol? Quem é Dutti? Diego, primeiro um prazer estarmos aqui hoje. Muito obrigada pelo convite. Falar do núcleo digital do Grupo à Tarde é algo muito prazeroso e muito importante, né? A gente tem aí um veículo centenário. Vamos completar 111 anos, né, Dutti? 111. Esse ano. E estarmos hoje falando de núcleo digital, de um veículo centenário, é um grande orgulho, né, e um grande desafio. Ainda mais falar de cultura e o desafio dos veículos de comunicação dentro desse contexto. O núcleo digital, hoje, ele é formado pelo Portal à Tarde, né, pelo Portal Massa. Nós lançamos o site do Jornal Massa em outubro do ano passado, pelo núcleo de redes sociais. Hoje nós temos um núcleo estratégico de redes sociais, onde a gente compõe toda a inteligência que envolve o mundo da rede social, com tráfego pago, marketing digital. Então, todo um núcleo de inteligência voltado para isso. E o nosso à Tarde Play, né? É toda a parte de audiovisual do Grupo à Tarde, que foi reformatado. Então, tudo que envolve o audiovisual a gente encontra lá no À Tarde Play, né, nosso YouTube, e que faz parte também dos canais digitais da nossa plataforma. Então, dentro do À Tarde Play, temos alguns programas específicos, roda de conversa, alguns programas que são do À Tarde Destaque, que é um conteúdo especial nosso que sai toda quarta-feira. E temos também o À Tarde Talks, que é um produto que lançamos recentemente com o Ildásio Júnior. E a gente consegue aí consolidar, né, esse momento do Grupo à Tarde no que a gente tem chamado de núcleo digital. A gente é centenário, mas estamos à frente aí do nosso tempo sempre. É interessante quando a gente pensa em ser centenário, né, numa marca como a Tarde, o grupo em si, a gente vê eu não vou falar evolução, é adaptação, né, que nós estamos uma verdadeira construção, uma verdadeira reformatação. É como se fosse o formato beta. Então, o consumidor está em formato beta, o mercado está em formato beta, o consumo e os meios também. E a gente vê essa adaptação e o que faz com que a marca permaneça forte e no boca a boca das pessoas. Exatamente. Que bacana ter você aqui, Carol. Eu que agradeço. Dutti. Eu sou publicitário, apesar de nunca ter exercido a profissão dentro de uma agência de publicidade, mas tenho especialização em marketing. Estou no Grupo à Tarde há 4 anos, nessa reformulação do grupo. A gente vem buscando um trabalho de tentar elevar a marca do Grupo à Tarde no lugar onde ela sempre esteve, né? Que existe um período aí de uma certa efervescência negativa, vamos chamar assim, e que ultimamente a gente vem se renovando. Carol é a cara do novo do Grupo à Tarde, né? Eu sou um pouco mais sênior, vamos chamar assim, e Carol traz essa cara do novo. Então, o Grupo à Tarde hoje tem se fortificado com relação a isso, principalmente presente também nessas ações culturais, é o que a gente vai falar hoje aqui. E eu me sinto, de uma certa forma, também, aproveitando a oportunidade, de agradecer a vocês, a BMP, a Lucas, né, a você por nos receber aqui. Me sinto muito lisonjeado por ter sido lembrado e convidado. Que bom, então bora aí acreditar que vem coisa boa por aí, fazer desse bate-papo uma prosa interessante e que a gente consiga ser didático e fazer com que as pessoas fiquem até o final do nosso podcast. Né? Aquela coisa, já ouvi um pouco, não, que você vá até o final. Então a primeira pergunta, a gente faz a ideia aqui é fazer um bate-papo mesmo, vocês podem ir complementando, poxa, Diego, não concordo, eu quero falar diferente, e a gente vai aqui aprendendo com o outro aqui nessa troca. Nós sabemos que os veículos de comunicação
ocupam um lugar de destaque quando o assunto é influência da opinião popular. Ainda mais agora, quando a gente pensa no ambiente digital, né? Ó, Carol aí. Na visão de vocês, como essa influência se aplica na difusão da cultura em um mercado local? E para complementar a pergunta, em que tipo de impacto os veículos de comunicação têm nessa missão? E é uma grande missão. Muito grande, né? Hoje, mais do que nunca, a gente precisa consolidar a essência dos veículos de comunicação justamente por conta da presença do meio digital. Então, quando a gente fala de veículos de comunicação, a responsabilidade tem que vir sempre à frente disso. Porque hoje a notícia nas redes sociais, né, nas grandes plataformas, nos streams, hoje é como se ela fosse voltada para um consumo que é mais volátil, muito mais rápido. As pessoas, até pelo próprio comportamento social que mudou da forma de consumo, as coisas que se referem à cultura ficaram um pouco mais esquecidas, deixadas de lado. Então, a responsabilidade do veículo de comunicação, de fato, é trazer esse embasamento cultural com credibilidade, com apuração, que é um papel que o jornalismo faz, e é como eu acho que ele vai acabar se adequando daqui para frente. Não dá para a gente competir o veículo de comunicação tradicional e até os próprios portais com a nova forma de consumo que são as redes sociais. Então, a gente consegue colocar cada um, né, dentro da sua caixinha, entregando aquilo de acordo com a forma de consumo. Então, o veículo de comunicação, nesse momento, mais do que nunca, eu imagino que daqui para frente, venha com ainda mais responsabilidade de consolidar aquilo que a gente não pode deixar morrer, que é a nossa história, que é a nossa cultura, e que você consegue, de fato, com essa apuração, com esse conhecimento, ainda mais falando de Grupo à Tarde, com toda uma história, com credibilidade, consolida a nossa cultura, né? Então, as redes sociais hoje, elas fazem um en passant de diversos assuntos, principalmente o factual, e a gente percebe que quando a gente tem que ir um pouco mais além, ser um pouco mais analítico, aí entra o papel dos veículos de comunicação para trazer isso com mais consistência. Eu entendo, na verdade, o papel é super importante e são os veículos de comunicação que, no fundo, fazem a propulsão realmente desses movimentos culturais. A gente procura dividir um pouco, porque tem a parte do entretenimento e a parte da cultura, né? A gente entende que são movimentos assim que são muito próximos, mas eu acho que existe uma definição que a gente precisa deixar claro isso. A parte da cultura, eu acho que é uma parte que vem muito mais da raiz, é uma parte que vem da troca de informações, vem passando de gerações por gerações. A cultura está sendo manifestada não apenas nos shows, nos eventos. A cultura está sendo manifestada nas vestimentas, no acarajé, na culinária, né? Nas danças, na capoeira. A gente tem buscado realmente sempre dar apoio a isso e, às vezes, não é simplesmente uma exposição do que está acontecendo. Os meios de comunicação, acho que não tem somente o papel de estar simplesmente exibindo o que está acontecendo, mas sim de estar procurando apoiar essas manifestações e a proporção que isso vai evoluindo está mostrando à população mais jovem, mais novos, o que é essa cultura realmente, né? Por que ela existe, de onde é que ela veio, como é que ela está. O papel é fundamental, tanto de você exibir o que se tem por vir, o que se está sendo exposto, o que as pessoas estão se propondo a fazer, como também, de uma certa forma, educar, trazendo para a nova população, trazendo para as pessoas mais jovens o entendimento do que trata essa cultura, né? Do que a gente está falando da cultura. Quando a gente fala da cultura, principalmente na Bahia, que é uma coisa tão rica e tão vasta e tão variada, eu acho que o papel principal é isso, é você ter pessoas, ter capacidade dentro do seu time que possam avaliar isso de uma forma capaz e com qualidade para poder passar isso para as pessoas da forma correta. Ouvindo vocês, eu me pego pensando o seguinte, o quanto é importante, mesmo quando a gente fala do centenário, né, que a gente teve que buscar adaptação, mas o mais importante disso tudo é a gente ter uma marca forte, séria, né? Exato. E que sempre teve a sua preocupação e o seu propósito muito claro. Independente se a gente estava falando lá atrás do jornal impresso todos os dias, que um dia falaram, mas a internet vai matar, que nada, né? A internet matou a televisão, que até hoje não morreu. Exatamente. Né? A internet matou o rádio, que até hoje não morreu. Né? E é capaz de falar que a própria internet vai se matar, né? E aí a gente vê o quanto é importante a marca em si, né? Então, o quanto o Grupo à Tarde é responsável por trazer essa informação de qualidade e a preocupação em valorizar o mercado local.
e que faz parte da história, né? Então, acho que essa é a melhor combinação. Independente da plataforma, do meio, é a maneira de se comunicar e estar presente na vida das pessoas. Lógico que hoje a gente sabe que a notícia é muito, né, é muito rápida, mas tem a preocupação das pessoas em buscar o conteúdo, sim, no primeiro caderno, nos classificados e assim por diante, né? Então, ou seja, é muito atrelado ao hábito. A gente vai se adaptando e esse hábito vai se sendo adaptado, mas a gente não perde o que a gente tem como característica, né? Que é a busca da informação por um veículo e uma marca que seja forte e muito clara com o seu propósito. E isso, na verdade, é o que a gente realmente busca, porque a gente está falando de um grupo de comunicação que esse ano está completando 111 anos, como o Farol falou, e muito lastreado na história do Jornal à Tarde. O Jornal à Tarde que começou tudo isso. Mas sempre foi um precursor de novidades, desde o início do jornal. Hoje a gente tem um quadro chamado A Tarde Memória, todos os sábados que sai no jornal e é replicado no portal também, que a gente conta um pouco dessa história da tarde nesses últimos 110 anos, e você vê quanto de inovação que foi colocado lá dentro. E essa credibilidade é que faz com que a gente possa transformar a notícia rápida, como você está falando, a coisa da informação mais rápida, mais ágil, que a gente tem em nossos modelos digitais que falam de uma forma mais dinâmica com a nossa audiência, mas que essa mesma notícia que foi propagada no portal hoje, que foi feita na rádio, que saiu nas redes sociais, o jornal impresso vem de uma forma mais, vamos dizer assim, consistente, mais profunda sobre esse tema, porque o jornal impresso não deixa de ser uma notícia hoje, a notícia de ontem. Né? Com a velocidade da informação que a gente tem hoje, as pessoas querem saber. Caiu um guindaste em Nova York ontem, na mesma hora as pessoas já estavam sabendo e tudo que estava acontecendo. O jornal impresso hoje vem dar uma análise mais profunda, então acho que a gente com o grupo consegue ter essa credibilidade de você ter a informação rápida, mais dinâmica, e você trazer no jornal impresso uma coisa de uma análise mais profunda das repercussões, de opiniões, né, de pessoas capazes para poder falar sobre isso. E lembrando, né, sempre trazendo, independente do impresso ou do digital, o fato e não Exatamente. a notícia fake, E né? não fake, E não perfeito. fake. Não sei porque, acho que eu falei bonito, né? Veio isso na cabeça agora, não fato. Falou não bem, fake. falou muito bem. Vamos lá. Última pergunta para você, Carol, fica à vontade de complementar. Salvador é uma cidade com diversas vertentes e uma infinidade de agentes culturais, graças a Deus, né? Neste cenário, como que vocês enxergam a atuação dos veículos como promotores dos artistas e eventos locais? É fundamental, mas eu acho que existe ainda algumas variações que a gente tem que entender, que tem mídias que têm uma visão muito mais direta para a parte do entretenimento, que é isso que eu falo, e a parte da cultura. A importância de você estar dando visibilidade para os movimentos culturais que existem na cidade não são simplesmente apenas aos shows, a parte de entretenimento, como eu falo. Você tem que dar muito mais atenção para a parte cultural também. E você abrir sua redação, você ter pessoas especializadas para você falar sobre um projeto de capoeira em Praia do Forte, que existe uma manifestação lá muito interessante, e nós fomos fazer esse papel lá, inclusive colaboramos com o pessoal de lá, que faz um trabalho cultural intenso para a população carente de lá, jovens que buscam a capoeira como uma alternativa, e que para você participar disso você tem que estar você tem que estar na escola, você tem que ter uma certa formação, e esse movimento às vezes não é visto, não é percebido pelo grande público, porque até a própria grande mídia realmente não dão um foco nisso. E a gente busca essa informação. Eu acho que a valorização dos movimentos culturais, da própria cultura, tem que ser um pouco mais intensificado pelos veículos de comunicação, principalmente os veículos de grande penetração, televisão, rádio, jornal e redes sociais, porque a gente fica muito focado naquilo que dá audiência, né? A busca pela audiência, a busca pelo clique, a busca pelo ponto de audiência. E isso, às vezes, você não tem a percepção do que está acontecendo em pequenos nichos da comunidade, que são uma manifestação cultural muito forte e que a gente precisa estar dando vazão a isso, entendeu? Eu acho que tem uma vastidão enorme. Salvador manifestações culturais de todos os pontos, na música, na culinária, nas artes plásticas. Então, você tem que estar entendendo isso e poder reverberar tudo aquilo que faz parte desse movimento, e não apenas a questão do entretenimento.
quando eu falo isso, fica parecendo que eu estou criando uma certa competitividade, mas não é isso. É porque o entretenimento tem uma visibilidade muito maior. Você vai fazer um show, você está lá com os artistas, isso sai em campanha de outdoor, você está movimentando isso, mas é um entretenimento. E a parte da cultura fica relegada um pouco a segundo plano, porque, inclusive, geralmente são feitas pelas populações com menos poder aquisitivo para poder estar dando visibilidade a isso, entendeu? Pode Sim, concluir. não é isso mesmo. Não, é mais para complementar mesmo que pela história do Grupo à Tarde, inclusive, né, a gente acaba trazendo uma responsabilidade ainda maior sobre isso, que eu entendo que o Kiduti vem trazendo é que cultura não é só carnaval, cultura não é só axé, né? Cultura é a nossa história. Então, o à Tarde, ele traz uma bagagem histórica muito importante. Aliás, ele contou a história da Bahia, né? Isso está no nosso jornal à tarde. Tivemos uma preocupação grande, inclusive agora, com uma data histórica, que foi o 2 de julho, né? Criamos uma série especial do Bicentenário, que marcou muito a nossa produção, marcou muito as nossas entregas em todas as plataformas, onde a gente, de fato, pôde contar essa história, né? É uma história que, infelizmente, até aqui no estado não é tão valorizada quanto deveria. E foi uma preocupação que tivemos, enquanto conteúdo, enquanto um veículo centenário, mas um veículo centenário que precisa falar na atualidade de coisas que a gente não pode deixar morrer, né, e ficarem esquecidas. Então, entra muito nesse aspecto que o Kiduti falou. Não é só entretenimento, não é só festa, existe esse espaço. O Portal à Tarde agora, né, até trouxe agora uma reestruturação da nossa editoria de cultura. Então, a gente está com toda a equipe com um foco voltado para a cultura, onde a ideia é a gente falar de teatro, é ouvirmos, né, as personalidades do teatro baiano, do teatro nacional, do cinema. Vou contar só um spoilerzinho, né, que tem uma A gente marca... adora spoiler. Pode Um contar. spoiler Pode contar maravilhoso. várias. Conta baixinho que ninguém vai Já pra está em ninguém. produção aí um grande produto nosso, que é o nosso querido Cine Insight, né? Quem não conhece o Cine Insight, quem não vivenciou a história do Cine Insight, só que ele vem aí agora repaginado, revigorado. A gente não fala só de cinema, a gente fala de série. Então é um spoiler aqui em primeira mão para vocês, para a gente de fato fomentar a cultura, né? Falar de teatro, falar de manifestações culturais, falar de séries, comentar um pouco disso, sair só do factual, do dia a dia, mas englobar tudo. É a nossa responsabilidade, né? É algo que a gente consegue de fato trazer com responsabilidade. E do que você falou, né, de não trazer fake, não à toa nosso slogan, né, Dutti? Saiu na tarde, é verdade. E é legal, é muito legal esse bate-papo com vocês, porque vocês vão falando, passando várias coisas na minha cabeça aqui, né? E realmente, Salvador não pode ser visto só como carnaval. Exato. E a gente, por trás de um veículo de comunicação, a gente tem o papel, a oportunidade e o dever de falar uma comunicação de dentro para dentro, né? Através de falar dentro da nossa cidade. Você vê que eu sou mais baiano que paulista, né? Eu falo da nossa cidade. Muito legal. Inclusive, um parênteses agora, o Uber falou assim: você não é baiano, não, né? Porque você fala meio estranho. Eu falei, mas o coração, graças a Deus, é baiano. Que bom. Então deixa eu ser baiano do meu jeito, né? Mas voltando, então a gente consegue falar e tem o dever de falar de dentro para dentro, pensando na cidade, pensando no estado. E o digital consegue sim a gente falar da importância para fora, né? De dentro para fora. A gente tem vários eventos, 2 de julho, como você mesmo falou, sobre a importância do 2 de julho. Eu lembro que eu fiquei encantado com o Globo Repórter falando sobre o 2 de julho. Eu falei, gente, isso tem que ir para faculdade, tem que ir para colégio, isso tem que ser publicizado. E eu comecei a compartilhar com vários amigos. Eu falei, olha que bacana, né? Salvador não é só aqui a Barra, Rio Vermelho, Carnaval e Praia do Forte, não, que nem é Salvador. A gente tem muitas outras coisas. E a gente tem vários eventos aqui que merecem a importância. Vai ter agora em novembro, tem a importância do nosso mês de novembro. A gente tem o Afropunk, que vai ser um estouro, né? A gente tem vários outros festivais acontecendo, como o próprio Screen, que acontece em dezembro. Então, a gente tem o dever e a possibilidade de conseguir mostrar o que de fato a Bahia tem, né? Perfeito. E aí a gente consegue levar isso para fora. E aí, pegando o gancho que vocês falaram em relação aos eventos, tudo, além de trazer essa visibilidade, um veículo de comunicação também tem uma responsabilidade social, que é o de manter as suas tradições culturais vivas. E aí a gente tem que lembrar dessa adaptação com os veículos, né? Com as plataformas digitais. Essa responsabilidade se mostra ainda mais importante diante de fatos recentes, como a perda de espaço do forró tradicional para outros ritmos musicais do São João. Para vocês, como os veículos de comunicação podem atuar para preservar as manifestações culturais tradicionais? Sem dúvida alguma, apoiando, né, o que de fato é nosso, né? O à tarde faz muito isso, a gente regionaliza, apoiando, né, trazendo de fato uma visibilidade diferenciada para aquilo que é nosso. Acho que Dutti pode falar melhor sobre isso, sobre o nosso projeto do São João, que não é um projeto de agora. A gente já traz esse projeto há algum tempo, onde a gente percorre as cidades,
né, do nosso estado, trazendo de fato aquela cultura do estado, não só um pouco da culinária, mas as músicas e o que está acontecendo em cada município, né, trazendo a força do nosso São João. Eu acredito que a importância realmente é a gente dar mais valor a essas manifestações culturais que não têm tanta visibilidade na mídia. A gente teve um grande episódio aí nesse São João agora, que foi aquela situação com o Gustavo Lima, né? Gustavo Lima. Que teve aquela repercussão grande, muito foi se falado sobre isso, mas é uma questão que eu acredito que a própria força do capitalismo mesmo, onde a gente vive, que força que isso aconteça. Eu imagino, quer dizer, eu tenho isso já na memória, de essa percepção das pessoas estarem se apropriando da cultura através da força, da grana, né? Que ergue e destrói coisas belas, como eu já diria Caetano. Então, de uma certa forma, o capitalismo vem para se apropriar da cultura, tem até um termo na própria literatura que fala sobre isso, de apropriação cultural, onde você chega nos ambientes e você, por ser um poder acima disso, e foi inclusive debatido muito aí sobre essa questão de apropriação cultural, né, de você se apropriar da cultura negra, você ser um branco e você está saindo com turbantes, que é uma manifestação cultural mesmo de você se assumir como um negro, e isso houve muita repercussão sobre isso, mas é uma coisa incontestável que está acontecendo, de você chegar num São João do interior da Paraíba, que tem lá os mestres do São João, e você trazer Gustavo Lima e pedir para Então você vai tomando o espaço que é seu, natural, para você ceder para uma cultura que vem de fora. Agora, essa cultura que vem de fora é uma cultura que está imposta pelos grandes meios de comunicação, pelos grandes veículos, através de grana mesmo, de aparição. Ou seja, quando chega numa cidade dessa, a população às vezes quer ver esse pessoal. Quer ver o Gustavo Lima porque já foi imposto para ele isso, entendeu? É o que está na moda, né? O que está na crista. É o que está na moda. E isso é por quê? É porque você está se apropriando, de uma certa forma, da cultura local para poder fazer isso. A gente tem essas manifestações aqui também, por exemplo, houve-se muita falar sobre isso por conta de ser o Gustavo Lima, de ser o sertanejo, que não é uma música, vamos dizer, tradicional da Bahia, e você estava tomando isso do Nordeste. Mas aqui, por exemplo, no Carnaval, você tem as manifestações dos blocos afros, né, que começaram o Carnaval, tinham antigamente, há algum tempo atrás, blocos de índio, tinha até escola de samba, e com a própria força do Carnaval, vamos dizer assim, mais midiático mesmo, dos blocos de trio e tudo, foram empurrando isso para trás. Os blocos afros saem no fim da fila, né? A fila que existia no Carnaval no início dos anos 80, vamos dizer assim, que você tinha lá Coruja, isso é no Campo Grande, Corujas internacionais, e Cheiro, os blocos novos, as coisas que foram chegando, foram sendo empurrados para trás, e aí o que fizeram? Não, vamos para a Barra, vamos mudar, vamos criar outro circuito para a gente poder ter uma certa privilégio também com relação a isso. E a Barra também já está com aquela fila imensa lá, que você tem os privilegiados que já tomam lá e já se pensa em mudar de local. Ou seja, a indústria cultural, de uma certa forma, vai se apropriando desses espaços culturais. Então, eu acho que é um tema polêmico, é um tema difícil de lidar, porque a gente tenta trazer essas tradições e manter essas tradições, como o Carol falou. Esse São João mesmo, a gente fez uma cobertura imensa, nós fizemos em 14 cidades, mandando equipes para rodar, para conversar, para falar não só sobre a festa, não só sobre o show, mas sobre os movimentos que estavam acontecendo lá, a própria quadrilha, o pessoal que faz o licor tradicional, são as manifestações que acontecem nesse período, e foram 110 vídeos que nós fizemos no período de São João. 110 que está lá no nosso Tarde Play, lá o pessoal pode entrar para dar uma olhada nisso, que a gente não falou quase que em momento algum das grandes festas, dos shows que estavam acontecendo. Nós falamos das cidades, como elas estavam se preparando para receber as pessoas, e eu acho que é o papel da gente estar fazendo isso. O São João, na verdade, ele vem sofrendo o mesmo movimento que o Carnaval sofreu. Sim. Né? A gente passou a abrir portas, que eu não acho negativo abrirmos essas portas. Eu acho que é importante, a gente tem que acompanhar, né, as mudanças que vão acontecendo, mas a gente não pode deixar de reforçar e valorizar o que se tem. A Bahia é um berço cultural, a gente leva para fora, né, as melhores músicas, a gente leva para fora essa força cultural. Então, Carnaval, que é o berço do axé, o berço da guitarra elétrica, onde é que isso ficou em algum momento, né? Carnaval abriu tanto que, de fato, você já não tem tanta essência do Carnaval da Bahia. Então, a gente tem que ter esse cuidado também com o São João,
né? Quais são as tradições juninas que existem hoje? O quanto a gente está abrindo? Eu acho que é importante abrir as portas para o novo, para o mercado do sul, do norte, mas a gente valorizar. E isso é uma responsabilidade não só dos veículos de comunicação, a gente precisa contar essas histórias, a gente precisa fomentar projetos que contem essa história, que valorizem a história que a gente tem. É uma responsabilidade também do poder público, seja governo, prefeituras, de que se tenham, né, locais que contem essa história. Temos na capital o Museu da Música, mas é importante se pensar, de repente, em um museu só do carnaval que fale só disso, em um museu de tradições juninas que fale só disso, e repensar, aproveitar que a gente está aqui em meio ao nicho publicitário, a forma de se fazer essas campanhas, né? Como a gente pode falar mais e trazer mais nomes que saíram da Bahia, valorizar mais e dizer, venha comer seu milho, seu amendoim, porque a tradição junina é essa, é aquela, portanto que a programação seja vasta e traga pessoas de sertanejo, mas que a gente valorize mais, né, a raiz do que a gente tem, a essência do que a gente tem, senão realmente se perde. Né? Você vai ter um São João com mais axé e mais sertanejo do que o São João propriamente dito. Né? Qual é o lugar da sanfona nisso aí? Então, os veículos de comunicação têm que estar atentos a isso, para a gente não deixar que isso se perca, em alinhamento, né, em convergência aí com que os poderes públicos também têm responsabilidade para manter isso vivo. Senão, de fato, né, a gente vai ter uma cultura, não digo nem apropriada, deixada de lado. A gente vai acabar abraçando uma cultura que não é nossa. E o que realmente acontece nesse período, por exemplo, você pega as grandes festas e você monta um coreto ali, e aquele coreto você bota o Triângulos da Bomba e Sanfona. Agora, no grande palco, vai os grandes artistas nacionais. Então, e quando eu falo isso, eu não falo somente do sertanejo, não, porque a gente fala porque é um pouco mais distante, mas é colocar Bel Marques, é colocar Léo Santana para estar tocando no palco do São João. Tudo bem, são artistas regionais, mas tem outra tipo de música que não se contempla com esse momento que está acontecendo, entendeu? Eu até estava brincando com um amigo meu que esse tipo de música invadindo, vamos dizer assim, as tradições do São João, para mim é o acarajé rosa. É o acarajé rosa, é você estar inserindo uma cultura de consumo numa coisa tradicional. Você está se aproveitando de um momento lá da Barbie, do cor-de-rosa, e você pega um elemento de cultura da Bahia, de tradições, ou seja, inclusive uma cultura religiosa, e você está implementando ali uma coisa industrializada, ou seja, com um objetivo claro de uma cultura de massa que não tem nada a ver com a acarajé. Entendeu? Eu acho que essas coisas podem parecer distantes se a gente não fizer uma análise mais profunda, mas para mim se confundem, entendeu? Para mim são a mesma coisa. Aí, ouvindo vocês, eu penso em 2 pontos aqui, né? Que se torna até polêmico, que é a questão do respeito. A mesma questão de várias pessoas se manifestando em relação ao acarajé, né, que não pode ser cor-de-rosa, porque né, querendo é um alimento religioso, matriz africana, tudo isso. A gente tem a questão do respeito também com o que é tradicional e manter vivo, né? Manter isso tradicional. E aí eu vou abrir um parênteses muito rápido, uma coisa que me incomodou muito esse final de semana, que não aconteceu aqui em Salvador, mas aconteceu fora de Salvador, com o baiano, que foi o Fortal colocar o Luiz Caldas como uma atração, onde provavelmente não teria público. Sim. E a gente pega Luiz Caldas com toda a sua importância para o axé, e não é simplesmente para a Bahia, né? Um ícone, colocam ele numa programação onde ele cantou pra ele. Exato, não tinha ninguém. Então, assim, esse é assustador. Isso, assim, aí é uma falta de respeito com o artista, uma falta de respeito com a cultura que foi convidada e assim por diante, né? Então, eu acho que a gente tem que dar um passinho para trás aí, ou alguns passos, pensar, poxa, peraí, onde a gente tá errando, né? Exatamente. O que a gente tem que fazer? Exatamente. Então, tem que ter um cumprimento aí, não simplesmente ter o dinheiro ali, que não vamos, lógico que tem a sua importância, mas ter um respeito com o artista também se colocar como respeito, né? Isso me incomodou. Muito, eu falei, poxa, aí alguns amigos falaram, mas ele não combina com o Fortal. Eu falei, que combina com o Fortal? Mas o Fortal não é axé? Pois é. Ele é axé, né? Bom, mas vamos lá, não vamos ser polêmico não. Bom, no nosso mercado, ele está em constante evolução e isso exige que os veículos e seus profissionais acompanhem essas mudanças, né? Nesse cenário, como permanecer relevante para a comunidade e contribuir para o crescimento do mercado? Vocês vêm muito falando, a gente está muito aqui discutindo, que bom foi essa pauta do São João, até chegamos no Acarajé Rosa e tal. Agora, vocês conseguem enxergar que os profissionais eles estão preparados, estão buscando esse alinhamento, em valorizar, ou estão na onda da crise? Não, a gente tem que ficar dando dinheiro.
Os profissionais que você fala de imprensa, da imprensa. Isso. É um desafio, viu, Diego? É um desafio diário, né? Uma busca por uma qualificação. E uma qualificação hoje que entra em alguns detalhes que são polêmicos também, né? Porque a gente fala de, principalmente portal, principalmente a turma jovem que está entrando no mercado. As academias, né, as universidades, elas hoje não preparam, de fato, para esse contexto social. E é um contexto social que está muito superficial, em termos de consumo, principalmente. Ninguém se aprofunda mais nos temas, nos assuntos. Então, é um desafio você buscar profissionais que tenham um mínimo de embasamento cultural, né, que leiam, porque hoje a gente tem, né, que é o que eu falo que é a parte polêmica, mas que são discussões que estão aí à tona nos últimos tempos, sobre essa capacidade de lermos mais, né? A gente vem perdendo essa capacidade de leitura, consequentemente de conhecimento, de entendimento sobre a nossa história, sobre a nossa cultura. E hoje, mais do que nunca, o que eu falei no início da entrevista, é a gente retomar os veículos de imprensa na sua essência, né, de você de fato contar uma história com responsabilidade mais do que nunca, com apuração, mas os profissionais também entenderem o seu papel de jornalista, né? Porque todo mundo hoje acha que é jornalista porque tem uma câmera na mão, faz uma imagem e posta na rede social. Isso não é ser jornalista, né? Jornalista tem que ter, eu sou formado em jornalismo tem que ter, né, é importante que o profissional, e eu digo isso até para os jovens mesmo, né? Fazer jornalismo hoje não é sair da academia com um diploma e saber mexer nas redes sociais, e saber o que é impulsionar, o que é engajamento. Não é só isso, isso também. Hoje o jornalista não basta só escrever bem, ele tem que escrever bem, ele tem que ler bastante, ele tem que saber o nicho no qual ele vive, para qual ele escreve, para poder, de fato, ter um conteúdo e consolidar aquilo que a gente quer passar de informação, senão fica muito frágil, né? Não à toa, infelizmente, em nosso mercado, isso falando do mercado local, essa maior qualidade você vê nos jornalistas mais velhos, né? Mais experientes. Então, há uma preocupação, eu falo isso enquanto gestora, de como estamos qualificando esse mercado, porque o veículo ele já está na ponta, né? Então, talvez, de repente, seja um papel do próprio veículo de comunicação, e o À Tarde tem movimentos nesse sentido de parcerias com universidades, para a gente, de fato, colocar esses alunos dentro do núcleo, né? Dentro de lá da empresa, para eles entenderem como é que, de fato, funciona o veículo de comunicação, ouvir os mais experientes e a gente dizer para ele, olha, você tem 20 e poucos anos, mas o mundo não é só o screen, o mundo não é só isso. O mundo é um livro, o mundo também é você pegar o impresso, é ler, é entender, é se informar. Não adianta eu querer informar os outros se eu não me informo. Então, é desafiador, principalmente por essa transição, por esse momento atual que a gente vive. É preocupante, porque demanda esse trabalho em conjunto de universidades, dos próprios veículos. Então, acho que o papel do veículo de comunicação hoje é tentar cada vez mais se alinhar às universidades, né? Trazer esses alunos para dentro, irmos até as universidades também, para fomentar a leitura, o conhecimento, a informação, principalmente regional. Senão não adianta a gente falar de querer escrever sobre cultura se quem está construindo esse conteúdo não está preparado. Né? Está ali em uma esfera muito superficial de só ler o título, né? Ler o título e ler os 2 parágrafos do feed e acha que isso é estar informado. Não é assim. Carol, né? te ouvi como acadêmico, sou professor acadêmico. Ah, que legal. E dos meus principais insights, motivadores mesmo, é a geração de insights através da prática, né? E eu falo para todos os cursos, todos os alunos, que o aprendizado está fora da tela e fora da sala de aula. A gente está ali apenas para ser um dos pontos para guiá-los. Exato. E quanto mais a gente se jogar, a gente se misturar, a gente de fato vai conseguir trazer conteúdo. E aí, te ouvindo, né, eu trago aqui para Salvador. A gente vive numa cidade, num país, né, um país onde a maior população são pessoas mais carentes. Aí a gente tem 80% de pessoas de classe CDE, essa história de rico, pobre e classe média e pobre eu não acredito. Eu falo que existe o rico, rico médio, e rico, pobre. Né? Do mesmo jeito que existe. Vai ter muita gente, muito rico, pobre, querendo ser rico, viu? Do mesmo jeito que existe o pobre médio e o pobre rico. E se a gente não conseguir entender o que passa na cabeça deles, a gente não vai conseguir escrever. Né? A gente vai conseguir se comunicar. Isso serve para o jornalismo, isso serve para o criativo, serve para o planejamento, serve para tudo. Porque se a gente não conseguir falar de acordo com a audiência, a gente vai falar para quem? Exato. Vai falar para mim, vai falar para minha mãe, para meu pai. Tem que vivenciar, né? E o vivenciar que é o tesão de tudo isso, né? Que você vai ter a certeza ali do que você está construindo e conseguindo passar de conteúdo e
e aquilo ficando fixo na cabeça do jovem que a gente quer alcançar. Gosto disso. Ai, E só complementando e pegando um pouco da deixa de vocês aí, você principalmente como educador, a gente tem um projeto que nos dá muito orgulho, que é o A Tarde Educação. O A Tarde Educação é um projeto que já existe desde 1996 e ele é mais focado na primeira instância de educação. A gente leva aos professores, principalmente de rede estadual, da rede municipal, e tem algumas escolas particulares também que têm convênios conosco, que nós levamos o jornal como instrumento de uma leitura diária. Na verdade, o jornal a gente entende que ser uma crônica diária dos fatos que estão acontecendo. E a gente estimula, leva isso para as classes de aula, estimulando os professores, ou seja, sempre reciclando com os professores, mostrando como eles podem utilizar das notícias do dia a dia para formar, além de formar leitores, você formar personalidades que possam entender o que está sendo escrito ali. Porque às vezes você lê um texto e você não consegue ter a interpretação adequada daquilo que está sendo feito, nem uma visão crítica daquilo que está sendo escrito. Ou você aceita aquilo como uma verdade, ou você tem seu ponto de vista que você possa debater e você possa duvidar daquilo e você possa até contestar o que está sendo escrito. Mas esse é um papel que a gente tem feito e é um papel que realmente nos dá muito orgulho. A gente tem um núcleo lá somente do A Tarde Educação, que a gente monta palestras, que a gente tem um site montado para isso, direcionado para esses professores, que a gente sempre está fazendo esse tipo de reciclagem, para sempre trazer esse estímulo. Estimular a leitura, a princípio, nesse caso, por ser A Tarde Educação, a gente estimula a leitura do nosso jornal, mas é fazer com que as pessoas tenham o hábito de fazer isso, né? Principalmente as crianças nessa primeira infância aí. Gosto disso. Educação. Carol, por falarem nessa evolução que a gente está falando agora, né, é necessário perguntar que tipo de evolução que vocês notaram nos últimos anos nessa integração dos veículos tradicionais e as mídias sociais. Ainda a gente fala da mídia tradicional, das novas mídias, né? Para mim é tudo ponto de contato, mas tudo bem. É isso aí. E que tipo de estratégia vocês têm adotado para atrair a atenção do público mais jovem nos canais digitais? É isso aí, Diego. Tudo, tá tudo convergindo, né? É a famosa que a gente chama, pelo menos eu aprendi isso há alguns anos, mas hoje está sendo visto em prática, que é a famosa convergência midiática, né? Que lá internamente a gente chama de integração, né? Estamos integrando essas plataformas, né? De 3 anos e meio para cá, a gente, obviamente, né, nem enxergou a necessidade. A gente ou fazia, não tinha para onde correr, né? A gente tem um produto fortíssimo, que é o nosso jornal impresso, com todo o valor, mas a gente tinha que fazer algo para, de fato, chegar, né, aos mais jovens, chegar também aos mais velhos, que já estão voltados aí ao meio digital, mas a gente precisava alcançar isso. Então, a gente acelerou aí em 3 anos e meio, lembrando que no meio dos 3 anos e meio, 2 anos de pandemia, mas não paramos. Então, a gente colocou uma plataforma, né, um portal novo no ar, o nosso portal de notícias, o Portal à Tarde. Colocamos, né, inauguramos, lançamos, né, o Portal Massa, construímos, consolidamos aí esse núcleo de rede social. Então, tem uma equipe de rede social lá dentro, né, com todo um nicho de inteligência que está envolvido nesse meio digital. E reformulamos aí o A Tarde Play, porque o A Tarde tinha uma TV alguns anos atrás, né, muitos anos atrás, a Tarde TV. Né, então, reformulamos com a equipe também específica e própria só do A Tarde Play. Então, a gente entendeu que são núcleos, né, que precisam trabalhar juntos, precisam estar qualificados para que a gente atinja, de fato, esse público. Então, a gente, em 3 anos e meio, conseguiu, de fato, ter uma empresa, que a gente, né, tem aí esse núcleo do qual eu lidero, que é o núcleo digital. Né? Então, eu tenho muito orgulho desse movimento do Grupo à Tarde, do que tem sido feito lá dentro, porque não é só o núcleo digital e o impresso ficou de fora, não. É o núcleo digital que dá cada vez mais visibilidade ao impresso, que também está se transformando, está ficando cada vez mais analítico, para a gente não ter que dizer hoje o que já saiu ontem, né? Então, esse é um desafio. Então, a gente tem hoje um núcleo de projetos especiais, um núcleo de conteúdo mais qualificado para a gente fazer essa integração, nessa convergência da forma devida. E, naturalmente, com a nossa rádio também, né? Então, a gente tem a sorte, né? E o resultado de um trabalho de anos, né, do Grupo à Tarde, de consolidarmos aí, só nos resta, de repente, uma TV, quem sabe, né? Não vou dar mais spoiler aqui, mas o audiovisual já faz esse papel hoje de uma forma muito bacana, mas a gente consegue ter rádio, ter impresso, ter digital, e o que a gente vem construindo nos últimos anos é a consolidação, a qualificação disso para atender ao nosso público. E que vai pro A Tarde FM. Exatamente. Eu que não Tudo falasse passa desse A Tarde Tarde tudo um grupo Eu tenho só.
alguns carinhos lá dentro do Grupo à Tarde, como um todo, na verdade, mas a rádio realmente é um case assim, sensacional, né? Uma rádio Sim, eu que passou concordo. por várias Pra mim, é o modificações, já melhor foi uma veículo rádio que tem popular, é a agora rádio. tem uma rádio consolidada, com um público dela já bem cativo e que tem uma integração com a gente muito bacana. Eu acho que a Rádio à Tarde FM é uma rádio que qualificada. Eu sou ouvinte por ser ouvinte mesmo, não sou ouvinte porque estou lá fazendo gestão, não. Eu sou ouvinte porque gosto do produto. Agora, falando com relação a isso, Carol, essa questão da aproximação, a gente também tem o nosso núcleo de geração de projetos, de eventos que estão paralelos a simplesmente a gente estar veiculando isso. Hoje a gente tem uma gama de eventos, agora nesse segundo semestre, a determinação, vamos dizer assim, do nosso presidente, que também chegou há pouco tempo, é da família Simões, ele é um dos descendentes, mas é uma pessoa jovem, assim, com todo o dinamismo, que conseguiu montar um time mesclado entre os mais experientes e os mais jovens, e com muita garra, com muita vontade de fazer voltar a acontecer, de ter o nome da tarde no lugar que sempre esteve. Tanto com a credibilidade, como com a participação junto com a sociedade de vários eventos e movimentos que vêm acontecer. Você tem uma ideia, nesse segundo semestre agora, a gente tem uma gama de eventos e de ações que a gente vai fazer, que eu lá no marketing, com o nosso time, com todo mundo, a gente fica até assustado quando fala. Mas, por exemplo, só de eventos de esporte, nós vamos ter um giro ciclístico que a gente vai fazer em setembro, em visibilidade ao Dia Mundial Sem Carro, para estimular isso. Então, a gente vai fazer uma volta ciclística em Salvador, são 77 quilômetros, percorrendo isso aqui, que a gente vai fazer em setembro. A gente está começando essas divulgações agora, tá, Diego? Perfeito. Inclusive, isso aqui para você já é mais do que um spoiler, mas é porque a gente vai começar essas divulgações. O Screen é isso. O Screen é a vitrine do que acontece de coisa boa no nosso mercado. Então, a gente vai ter um giro ciclístico que a gente vai fazer 17 de setembro, no dia, só de esporte, no dia 15 de outubro, justamente, cai num domingo, é o aniversário de 111 anos de à tarde. Nós vamos fazer uma maratona que nós estamos chamando a Tarde Run, que vai ser a Maratona da Bahia. Vamos fazer, inclusive, com parceria com a Arena Fonte Nova, saindo e chegando na Arena Fonte Nova. A gente quer dar, inclusive, essa conotação, essa visibilidade para as Olimpíadas para o ano. E são alguns, esses projetos de esporte. Vai ter essa maratona no dia 15 de outubro. No dia 1º de outubro, antes da maratona, a gente vai voltar com o Rally do Batom. Rally do Batom sensacional, um produto assim maravilhoso, tocado por uma queridíssima Selma de Moraes, que está montando com a gente. A gente vai voltar com o Rally do Batom, é um rally super integrado e democrático, porque você, apesar de ser do Batom, você ser obrigado a ter mulher ou dirigindo ou sendo copiloto, tem que ter mulher lá dentro, mas você abre não só para quem é adepto dos 4x4, você tem lá seu carro popularzinho pequeno, você vai poder participar desse rally também, vai ser um dia de uma imersão muito bacana, e vamos ter, com muito orgulho, a volta da Travessia Margante de Salvador. Nós vamos estar fazendo isso em novembro, a volta da Travessia Margante de Salvador, com toda a sua visibilidade, com toda a sua potência que ela tem, né? Essa vai ser a 53ª edição, ou seja, são 53 participações já dessa prova, que já foi internacional, e a gente quer retomar isso. Isso eu estou falando no campo do esporte, 4, né? A gente vai ter no campo do entretenimento, também para não falar, a Tarde FM está completando 40 anos esse ano. No dia 1º de dezembro completa 40 anos, e a gente vai fazer um festival, a Tarde FM de 40 anos, provavelmente no Centro de Convenções, 2 dias com grandes atrações da música que toca na Tarde FM, artistas locais, artistas nacionais, já temos alguns nomes aí bem direcionados, mas esse spoiler não posso lhe dar ainda não. Mas vai ter um festival. Qual é a data? 9 e 10 de dezembro. Tá, depois do nosso Screen. Isso aí vai ter o seguinte, a gente vai fazer também um mês inteiro sobre esses 40 anos da Tarde FM. O nosso núcleo lá de audiovisual vai montar uma websérie, 4 capítulos, um capítulo por cada década dessa, contando a história da música baiana, com o olhar da Tarde FM, com os locutores que passaram, com essa estrutura. Vamos ter cadernos especiais, vamos ter especiais da Tarde Memória falando sobre isso, ou seja, vai ser um mês imersivo aí para a gente falar sobre a Tarde FM. E em termos de conhecimento, nós vamos ter um fórum com a parceria de Armando Avena, que vai ser em outubro também, que seria um fórum econômico da Bahia.
esse Fórum Econômico, a gente está já em contato com representantes tanto da política, do empreendedorismo, são grandes nomes voltados para a economia, nessa mudança toda que tem acontecido aí, e ver como é que a Bahia participa disso, né? Então, vai ter o Fórum Econômico também. E também na parte do conhecimento, a gente está montando 2 meetings, na verdade. O fórum vai ser uma coisa mais grandiosa, uma coisa mais aberta. E nós já fizemos um meeting junto com a parceria com o pessoal do Anota, com o Tamir Mota, do Anota Bahia. Fizemos agora, em junho, um sobre eficiência de ESG nas empresas, que nós fizemos. É um grupo pequeno, são um grupo realmente em torno de 100 pessoas. Vamos fazer agora, em agosto, um sobre agronegócio. E em setembro, outubro, vamos fazer outro sobre turismo. Então, só para você ver, tem muita coisa que a gente vai fazer. Quanta coisa boa, né? Quanta coisa que a gente também está, além de você estar dando luz para os acontecimentos, além de estar falando sobre os acontecimentos, além da gente estar tratando de uma forma cuidadosa do que está acontecendo na cidade, a gente também está promovendo ações e promovendo práticas que possa estar mobilizando também a sociedade, entendeu? Dutti, eu diria, né, a gente pode concordar aqui que isso, esses grandes eventos, como você trouxe agora uma lista de eventos, alguns spoilers, você e a Carol. E aí a gente vê que isso vem como uma característica pós-pandemia. Sem dúvida. Né? Que a gente ficou com essa necessidade de sair, de ter o contato, tal. Isso me alegra. E aí eu queria ouvir de vocês que tipo de impacto que vocês acreditam que isso causa nos veículos de comunicação. Esses eventos que a gente está trazendo, que você falou de vários eventos, a gente tem outros eventos no calendário, que bom que a gente tem outros eventos, né? Então a gente vai acabar trazendo pessoas não só de dentro, como de fora também. Exatamente. E como que vocês enxergam que o impacto disso nos veículos de comunicação? Eu acho que não deixa sempre de ser um grande desafio, porque a quantidade de eventos, e a gente já tem algumas ideias disso, conversando com o governo, com a prefeitura, do que vai acontecer, principalmente na Bahia nesse verão aqui em Salvador, isso nos causa São 2 pontos. Um ponto eu analiso como um desafio realmente de você ter capacidade, de você ter gente capaz, inclusive, de pegar esses eventos e poder falar sobre eles de uma forma qualificada e de uma forma que seja factível para as pessoas entenderem e poderem participar disso, né? E do outro lado, você ter a participação disso e você mostrar os veículos de comunicação que estão dentro do seu núcleo, audiência. Eu acho que você falar sobre isso, você está demonstrando sobre isso, falando sobre os acontecimentos e tendo o Caderno 2, como você citou no início, que é uma super audiência nossa no portal, no nosso núcleo de entretenimento, no Cultural, de você estar podendo falar sobre tudo. É um desafio, realmente, porque a gente, lá principalmente no departamento de marketing, a gente recebe por dias assim, inúmeros projetos, inúmeros eventos e ações que estão acontecendo para a gente poder divulgar isso. E eu digo a você que a gente atende mais de 90% de tudo. A gente divulga tudo, tanto em termos somente do card, mostrando lá, como nas parcerias da rádio, nos projetos em que a gente divulga por conta do ouvinte estar participando e ter acesso a esses espetáculos. Então, a gente procura atender a todo mundo, mas é um desafio. É um desafio para você poder estar preparado para você estar falando sobre isso. Não só simplesmente pegar e estampar lá no jornal, no portal e tudo, mas você poder falar sobre isso. Dar vida, né? Dar vida, exatamente, que a grande importância para mim é isso. O principal impacto, realmente, é muito do que eu falei do papel do jornalista, né? O jornalista não é mais só aquele que vai escrever bonito e colocar na plataforma digital, na impressa ou falar na rádio. Ele tem que ter todo um conhecimento hoje do que está acontecendo no mundo, né, desde da inteligência artificial e ao que, de fato, o público quer ver. O desafio para os veículos de comunicação é que não dá mais para ser só um difusor de notícia por si só em uma plataforma. Ele tem que ir além, porque quando você faz um evento, você está levando informação, você está levando notícia. Então, é um movimento, de fato, de desconstrução, né, e de enxergar que, olha, eu não posso fazer mais do mesmo. Não dá para fazer mais do mesmo, né? Você tem que ampliar. Então, eu tenho que falar de digital, eu tenho que fazer eventos, eu tenho que chegar na população de alguma maneira, porque hoje a demanda é tão grande, né? Essa oferta de notícias, de informação é tão grande que se você não criar mecanismos para chegar até o seu público, ele não vai vir até você. Porque tem muitos outros na sua frente, ou tem muitas opções para que ele possa querer buscar. Então,
Como eu posso chegar até o meu público? Quais são os caminhos? É só escrevendo no jornal, porque o jornal é legal? É só escrevendo no portal? Não. Eu tenho que ir além. Então, eu tenho que ir no bairro, que é um papel que o Massa faz. Dialogar, né? É dialogar. O evento faz isso. É uma integração na prática, né? É uma interação na prática. Então, é algo para os veículos de comunicação repensarem. Não dá para ficar só ali na TV falando... tem que ir além. Então, isso acaba pegando esse combo aí. Você vai na educação, você vai nas universidades, você vai na comunidade, você cria um evento para reunir todos. E isso é uma forma de você se comunicar, né? E de levar informação. Só que de uma maneira que você chega até seu público. Não espera que ele venha, mas não, porque ele não vai vir. Certíssimo. Ele não vem. É muito bacana, né? E o Screen, ele tem esse papel desde a sua origem, que é ser a vitrine do mercado, né? E para ser vitrine, a gente tem que ser muito transparente no que a gente tem de coisas boas, poder discutir o que tem de coisas a serem melhoradas e a gente conseguir ser essa plataforma de conseguir compartilhar conteúdo. Vocês falaram várias coisas legais aqui, a gente está indo para o nosso encerramento, ainda tem mais uma pergunta, mas eu já quero deixar aqui o convite para vocês. Vamos pensar em um tema legal de levar para o nosso Screen esse ano, falando desses festivais. A gente não está aqui vendendo o nosso crachá e se mostrando o que a Bahia tem, que acho que é muito bacana. E ouvindo vocês e outras pessoas que passaram por esse estúdio, a gente pode criar um painel fantástico, porque não criar uma oficina, levar essa galera jovem, levar as pessoas que foram impactadas pelos eventos de vocês, por essas ações. Eu já vou colocar na minha agenda, dia 15 de outubro, a corrida. Não vou correr a maratona, mas se tiver 5 e 10 eu corro, com certeza. Eu estou um pouco nesse ritmo. Vamos ver se a gente começa a treinar. Vamos começar na véspera. 5 até 10 eu posso correr tranquilo, mas eu já vou me comprometer aqui do dia 15 de outubro. E é importante, sim, né? Guardem essa mensagem de vocês estarem conosco também no palco do Screen, claro, nas oficinas, trocando esse conteúdo, ouvindo do jovem que vai estar ali presente, ouvindo do nosso público e até levando para quem ainda não conhece todas essas coisas legais que vocês falaram aqui, para que eles possam ouvir, sentir orgulhosos e os de fora falar assim, porra, olha o que eles estão fazendo, né? E gerar o boca a boca do bem. E indo para a nossa última pergunta, quais os caminhos, né, que vocês enxergam para essa expansão da atuação dos veículos de comunicação? A gente falou um pouco sobre isso, como parceiros para o crescimento de iniciativas culturais locais, mas principalmente, até ousado fazer essa pergunta para vocês, né? E o que podemos esperar desse futuro? Para facilitar, desse futuro presente? É bem bacana esse questionamento, né? Dutch com certeza vai entrar mais aí no mérito dessas parcerias, né? Do quanto é importante, né, a imprensa, os veículos de comunicação fomentarem a cultura e essas parcerias com os poderes públicos e privados. Acho que mais do que nunca é um papel de todos nós, não dá para a gente fugir disso. Mas o desafio, que é muito do que eu levo para a minha equipe, primeiro, a gente está se questionando sempre, eu consumo o que eu estou vendendo? Né? Eu estou acessando aquilo que eu estou colocando no ar, eu acesso isso? Né? É uma provocação constante. Acho que isso vale para o meio publicitário também. Né? Diária. Né? Eu consumo esse produto? Se a resposta não, a gente tem que rever muita coisa. Esse é o primeiro desafio. E a gente não vive só o presente. Né? Outro questionamento que eu levo muito para a equipe é: o que é que eu quero daqui a 5 anos? Como é que eu quero me ver daqui a 5 anos? Eu preciso me antecipar. Não dá para eu ficar só repetindo o que o mercado está fazendo. É interessante você repetir aquilo que deu certo, mas reinventar um pouco. Né? O que é que eu faria daqui a 5 anos? O que é que eu vou consumir? Porque, principalmente falando em meio digital, a mudança é muito rápida. Né? Você hoje fala de inteligência artificial, no dia seguinte já querem brecar um pouco mais, no outro dia já tem N plataformas trabalhando com inteligência artificial. O Grupo à Tarde é um deles, né? A gente já tem toda a expertise aí por trás na tecnologia do nosso portal, que já está com esse trabalho de inteligência artificial. Então é muito rápido, a mudança é muito rápida, né? E a gente não pode parar. Então é um questionamento individual para todos nós, enquanto profissionais da comunicação principalmente, né? Não dá para a gente piscar, se informar, ler, entrar em áreas que a gente pode não ter a expertise de fato, mas vale entender um pouco mais, porque está tudo hoje convergindo. Não é mais uma coisa só, não é só a notícia. Né? É a notícia que está dentro de um produto que fala para um público A, B, C, Y, mas que está ali em métricas que passam pelo Google, mas que isso vai desembocar em um público que existe e que é cativo, que acessa um papel. Como a gente entrar nisso? E que merece uma interação. Uma integração, como você falar para públicos, né, que vão de uma ponta a outra, né?
Então, é um desafio bacana. Que bom que ele existe, né? Que Senão a bom. gente não estaria lá no Grupo à Tarde. E porque a gente gosta E disso porque também. a gente gosta. muito, né? É muito bom a gente construir a história junto com ela, né? Sim. A gente contou toda uma história, o Grupo à Tarde ele vem contando a história, mas é um movimento novo, acho que para todos os profissionais de diversas áreas, né? Como você colocou bem, a pandemia trouxe essa transformação. Está todo mundo meio que recomeçando. Como é que a gente se reinventa daqui para frente? Estamos criando um novo. Então, isso é muito bacana. Show. Eu vejo dessa forma também. A pandemia teve todas as suas mazelas, que a gente já sabe disso, mas teve essa aceleração, principalmente nessas questões virtuais, né? Eu acredito que não é futuro, já é um presente, a gente ter essa integração de plataformas, integração de veículos, integração de meios, essa unificação, essa participação, principalmente com essas novas tecnologias, né? Com realidade virtual, com realidade aumentada, com inteligência artificial, isso tudo já faz parte do nosso dia a dia e existe tanta coisa que tem por vir pela frente que a gente não consegue nem imaginar hoje quais são as profissões que vão surgir e que vão acabar nos próximos 10 anos, né? Tem profissões aí que, meu tempo tem um pouquinho mais de tempo de vida do que vocês. Então, eu já vivi tanta coisa. Eu estava brincando outro dia, conversando com o Jefferson Beltrão na rádio, que quando eu trabalhava 80 e pouco, quando eu fiquei fascinado com fax, maravilhado, meu Deus do céu, como é que pode? O cara bota um papel aqui, o outro está recebendo na outra sala, que coisa fascinante o fax. Fascinante isso. Se fala assim, pô, no Japão o pessoal já pede comida pelo fax. Então você vê a evolução disso. Eu não sou tão velho assim, mas você vê a velocidade que a tecnologia avança e potencial. Sei lá, é uma coisa assim de bomba atômica, vai explodindo e vai crescendo em todas as plataformas e cada um está fazendo de uma forma diferente, mas a gente tem que estar antenado e tem que estar preparado para isso. Eu acho que os meios de comunicação tem que estar se renovando, trazendo essas pessoas jovens, essas pessoas que você forma lá na faculdade, que saem lá com toda a vida, né, para poder encarar coisas novas pela frente. É dessa roda que anda. Dessa roda que movimenta. E aí, eu acho que para completar, a gente finalizar, trazer essa galera jovem, a faculdade ter o seu papel, mas também valorizar a troca entre o profissional mais sênior do mercado, que é super importante isso, e fazer com que o jovem ouça e entenda que ele precisa dessa troca. Exatamente. E que essa troca é fundamental para que a roda continue girando. Bom, a gente vai chegar ao fim, chegamos ao fim, na verdade. Eu vou pedir para que vocês deem o arroba de vocês. Agora, aquele momento que vocês dão o arroba de vocês, para as pessoas seguirem, saber um pouco mais de vocês, como profissionais, como pessoas. Fiquem à vontade para poder encerrar. Quero agradecer bastante a participação aqui. Estaremos no Screen com vocês, já estou aqui pensando em um monte de coisa bacana para a gente fazer lá, para juntos impulsionarmos esse movimento. Parabéns pela iniciativa do Screen, muito bom. Eu vou pedir a todos, né, que acessem o portal atarde.com.br, os nossos Instagrams, @atardeoficial, @jornalmassa e jornalmassa.com.br. Acessem também o nosso Atarde Play e, sim, consumam os nossos impressos, o nosso Atarde, o nosso Jornal Massa. A Tarde FM. A Tarde FM também. A Tarde FM. Quem ouve, gosta. Eu ouço, vocês viram. Tá vendo? Mas é isso. Busquem informação, né? E leiam tudo. É importante a gente utilizar daquilo que a gente sabe que está fazendo bem feito, com credibilidade, com a bagagem que carrega, né, uma qualidade naquilo que está sendo feito, com apuração, e que está aí, obviamente, acompanhando todas essas inovações, tudo que está acontecendo, para estarmos aqui hoje falando sobre isso, e é isso. Acompanhem, sigam a gente e acessem. Perfeito. Dutti, seu último tchau. A princípio, agradecer realmente. Agradecer e se sentir lisonjeado pela lembrança e por vocês terem nos trazido aqui para falar sobre isso. Acho que é um tema muito interessante. A gente poder falar um pouco, inclusive, sobre nossa bandeira, né, que nós estamos carregando hoje, estamos presentes lá no Grupo à Tarde, que nos causa muito orgulho também, e dizer que estamos à disposição. Para a gente vai ser uma honra participar do Screen, já é uma coisa que eu já tenho muito carinho, já tenho lido, né, algumas edições passadas. Essa iniciativa de vocês de fazer o cast também é sensacional. Tenho visto vários aqui e me sinto muito lisonjeado por ter sido convidado. Eu compactuo com o Carol. Eu acho que vocês devem acessar realmente os sites, os portais, as redes sociais do Grupo à Tarde, @tarde, e vocês acessam tudo lá. O meu é Eduardo Dutti, e aí nas redes sociais também estou por lá passeando. E o seu, Carol?
Eu não tenho. Uau, ok. Olha, a pessoa do digital... Olha, isso é uma pauta bacana, isso é uma pauta bacana. Bom, minha gente, chegamos ao fim, então, do nosso Screencast, que espero que vocês tenham gostado. É uma iniciativa da BMP junto com o Screen. Nós estamos no episódio 9, são 10 episódios dessa primeira temporada. E o tema de hoje foi como os veículos podem ser impulsionadores culturais do mercado local. Foi um papo super bacana com Caroline Góes e ao lado de Eduardo Dutti, vulgo Dutti. Espero que vocês gostem, compartilhem. Afinal, coisa boa a gente tem que compartilhar. E bora criar o boca a boca do bem, boca a boca orgânico. Muito obrigado e até a próxima. Obrigada a Obrigado. vocês.